Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Zé e estou tentando aqui agora um tipo diferente, de vídeo. Espero que vocês gostem. Vou aqui fazer um pouco de manejo enquanto eu converso com vocês sobre algumas coisas, comentando comentários também, mais ou menos como a Claire fez, mas, num formato um pouco diferente. Bom, primeiro de tudo, estou aqui com meus manjericão, que é tudo florido, então vou fazer o manejo deles, tirar essas flores e fazer bastante estaca deles também. Mas o que é que eu quero conversar com vocês hoje? Eu fiz uma entrevista com a Sofia lá no canal do Meteoro Brasil. Não sei se vocês viram, se vocês acompanharam. E tiveram alguns comentários, muitos comentários legais. Alguns, claro, nem tanto. E lógico que eu vou pegar os nem tanto. Para a gente poder discutir aqui. Prometo que eu não vou ficar numa batalha de ego, não é para me defender de nada, é apenas para a gente conversar mais sobre sementes crioulas, certo? Estou pegando aqui. Então, a primeira de todas é assim. Gente, eu ouvi errado ou ele falou de sementes de alface crioula? Existem muitos pontos da entrevista dos quais eu discordo e muitos pontos importantes que eu considero ter sido pouco desenvolvidos. Mas a parte da semente de alface crioula me pegou forte. Espero que não tenha sido a única a ver essa entrevista com bastante desconforto ao me sentir mal representada enquanto uma pessoa que cultiva e comercializa semente crioulas. Bom, vamos lá, Por começo de tudo. Quando a gente pega a ideia de semente crioulas inicial, vamos dizer assim, a ideia mais básica, realmente uma alface pode ser vista como estranho, para falar de semente crioula. Então, tem muita gente que está acostumada só com semente de milho, crioula. Então, nem sempre é esse o caso. Então, quando a gente pega hoje em dia a definição mais atualizada da lei e tudo mais, sim, a alface pode entrar como uma semente crioula, sem problema nenhum. Então, porque já existem variedades plantadas e criadas por pessoas no campo, que não precisam mais comprar aqueles pacotinhos no supermercado. Então, não sei se a pessoa entendeu errado, e achou que eu estava chamando os pacotinhos de supermercado de semente crioula, mas não. Então, sementes crioulas, pela definição hoje de legislação, sim, podem entrar também sementes de alface como sementes crioulas, certo? Então, essa definição vai depender de com quem você está conversando e de qual que é o nível dessa conversa, de nível, eu digo, de entendimento das partes dessa conversa. Então, se a gente fala legislação, a gente também está falando de sementes de outras espécies, não só de, sei lá, um milho, por exemplo, certo? Então, já começamos por aí. E outra parte, cadê? Ah, tá. Que ela fala que foi pouco desenvolvido. Bom, não sei se o que ela entende por vídeo de internet, essa pessoa no caso, vídeo de internet e entrevistas. Eu acho que em 40 minutos é meio difícil de terminar todo um tema como o de semente crioula. E por isso que a gente tem no podcast, a gente fala sempre, a gente tem um episódio recente que fala sobre elas, e que a gente sabe que a gente tem que falar mais, trazer mais pessoas. A gente sempre coloca nas nossas vírgulas do podcast, pessoas do Brasil inteiro, de localizações que plantam sementes crioulas de vários tipos. Então, fico triste por ela falar que eu não represento ela, e tudo bem também, não represento ninguém, De momento nenhum da entrevista eu falei que eu sou o dono da verdade ou que sou só eu que sei sobre sementes crioulas. Eu apenas fui chamado para uma entrevista, para um canal e falei sobre sementes crioulas, certo? E aí a gente vai para o próximo comentário, que é: como desenvolvedor de sistemas agroflorestais e acompanhantes de debates voltados ao tema, fico muito feliz e gratificado pela abordagem do tema. No entanto, acredito que
Temos muitos agricultores e agricultoras com mais experiência e bem mais informados para ampliarmos o tema em debate nacional e político. Entendo a importância do processo de descontração e gosto que seja assim. Pelo visto não, né? Mas seria muito bom trazermos agricultores de movimentos sociais que dominem bem mais o debate, principalmente por motivos da abrangência nacional do canal. Novamente, parabenizo a abrangência, mas espero que possamos trazer informações mais qualificadas sobre o tema para o canal. Um beijão. Bom, essa aqui também me pegou um pouco, né? Como se eu não fosse qualificado para poder falar do tema, simplesmente porque a pessoa não me conhece. Então, eu acho que tem um pouco dessa maluquice, né, das redes sociais, de tudo tem que ser postado, tudo tem que ser falado, tudo tem que estar lá, senão não aconteceu, né? Então, meus, sei lá, mais de 10 anos de experiência com agrofloresta e plantando também milho crioulo, por não estar disponível na internet, por essa pessoa não me conhecer, ela simplesmente ignora e eu senti assim, uma minimização do debate. Parece que só certas pessoas podem falar sobre alguns assuntos. E assuntos como o do milho crioulo, que é uma coisa nossa, né? Que eu plantei com a minha mãozinha na terra, assim, sabe? Eu bati a enxada e que é uma construção humana dos povos. E que quando a gente tenta fazer esse tipo de quase elitização, né? Não estou falando que essa pessoa fez isso, mas ela tenta, parece, né? Reduzir o debate para só certas pessoas poderem falar, sabe? Assim, me dá essa impressão de que eu preciso da carteirada, de certa forma, né? Para poder estar no debate e poder falar sobre plantio, sobre plantar, sabe assim? Parece que a gente está falando de um bicho de 7 cabeças, mas não, a gente está falando sobre plantar. É uma semente especial, com uma importância muito grande para muita gente e que eu tentei deixar isso claro diversas vezes na entrevista e espero ter conseguido, né? Então, de forma alguma eu acho que eu sou dono dessa informação, que eu sou detentor de todo o conhecimento sobre sementes crioulas, eu não falei isso em momento nenhum. De novo, eu fui chamado para conversar, né, com uma pessoa que eu já conhecia, então eu já conhecia a Sofia, eu acho que por isso que ficou um pouco mais descontraído, né, o papo, e que a pessoa mesmo fala, né, que ela gosta que seja descontraído, mas ao mesmo tempo ela critica que foi descontraído. Eu assim, achei meio ambíguo, né, nesse sentido, mas que eu acho que se a gente manter nessa coisa sempre séria, sempre na bolha mesmo, né, mantendo aquele tom de seriedade, aquele tom de o tempo inteiro, a gente não chega em mais gente, né? E por conhecer o canal Meteoro e tudo mais, que eu sei que eles tentam ser mais irônicos e, né, até às vezes brincalhões também, eles riem bastante durante as notícias, então eu mesmo não vi muito problema nesse sentido, sabe? Assim, de poder conversar com uma pessoa que eu já conhecia sobre um assunto que eu gosto bastante e que, de novo, não quis e não vou fazer de falar que sou dono desse assunto ou que eu esgotei esse assunto. Não, né? Me chamar para o canal, eu acho que não inviabiliza de outras pessoas também irem e também poderem falar sobre como que elas vivem a semente crioula, diferente de mim. Eu tenho essa vivência mais de professor, porque eu sou professor, sou formado em licenciatura também. Então, eu acho que essa característica, né, de querer apresentar e fazer uma introdução do tema sempre foi uma coisa que eu gosto muito. Então, quem acompanha os podcasts sabe de como que eu gosto de ser didático, explicativo, colocar detalhes assim, às vezes diferentes, né, curiosidades e coisas do tipo. Então, o meu objetivo é ser um divulgador, não necessariamente alguém que retém todo e qualquer
informação sobre um tema e ser a pessoa procurada para aquele tema. Não, eu sou, além de tudo, um divulgador científico, né, agroecológico também. Então eu acho que foram essas duas principais que eu queria falar com vocês, de conceitos que podem ser diferentes dependendo de como que você pega esses conceitos ou de onde você pega, né, com quem você está falando também, claro. E também como que parece que as redes sociais fizeram as pessoas, não sei, não vou julgar quem fez esse comentário, porque eu também não conheço, né? Então, mas dá só essa impressão de que eu tenho que dar carteirada ou de que só alguém com muita, sabe assim, informação, e não é criticando, mas é só vocês verem a entrevista do Ernest Goethe, que é um dos pais da agrofloresta também no Meteoro, vocês vão entender o que eu estou falando, que não necessariamente ter as informações, ser o mais pica das galáxias sobre um tema, não é questão de acessibilidade, não é questão de didática, né, de conseguir explicar, de conseguir ensinar. Então, eu acho que meu papel foi cumprido, né? Gostei muito da entrevista e pretendo voltar a gente falar mais, quem sabe, de outros temas, né? Também de agrofloresta e de agroecologia também, quem sabe, né? Então, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha falado demais, né? Tá aqui tô fazendo aqui minhas mudinhas, aqui tem bastante muda já, tô tirando as flores para poder ela focar no enraizamento agora, né? Então, essa é a ideia. E é isso, minha turma. Espero que vocês gostem, a gente pretende estar mais presente aqui no YouTube. Não se esqueçam, né, de dar like, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal, que a gente vai estar trazendo mais informações, mais coisas sobre agroecologia e agrofloresta e um pouquinho do nosso dia a dia também, certo? Muito obrigado e até a próxima.